Espiritismo no ar. Espiritismo. Perceber isso. Basta observar exatamente o sentido real da vida. Então é preciso ser inteligente. O sentido real da vida. Não é preciso ser nem um gênio. Nem um gênio. Inteligente. Nem um gênio. É para entender de que analise de uma forma assim, bem tranquila. Você está aqui. Plínio está muito reflexivo. Eu gosto de estimular ela a falar e botar para fora um pouquinho dessa reflexão. Estou refletindo aqui nas colocações de vocês e tudo vem trazendo à tona de que ainda, lamentavelmente, a criatura humana tem despertado para as reflexões acerca da vida por meio de dois sofrimentos, sem uma reflexão, sem ter um propósito, né, de compreensão acerca da vivência de sua vida, né? E aí fica naquela questão de curtição, de deixar a vida me levar. E aí quando vem os problemas mais pungentes, as dores mais pungentes, as injunções de doenças, né, muitas vezes aparentemente incuráveis, né, começa a se despertar, dando um sentido, né, ou muitas vezes se entregando à decepção da solidão, né, tergiversando do foco de sua vida. Isso é tão sério que a gente reflita e partilha essa questão do propósito da vida, porque temos tido atualmente números altíssimos de desvalorização da vida, terminando com suicídios, né? Com a perca total do propósito de se viver, de relacionamento humano, de compreensão dos paraquês, né? Do para que eu nasci, para que eu estou colocado em uma família onde de repente tem acontecido, né, só a título de exemplificação, acontecido muitas desavenças, tragédias até, bem onde o amor e a solidariedade, a fraternidade tá difícil de se fazer presente. Mas quando eu resolvo escolher pelo uso do meu livre-arbítrio, pensar realmente em dar um propósito para a minha vida, aí eu começo a semear o sentimento de valorização da própria, né? Começando a semear o propósito da fraternidade, do respeito à dignidade humana, do respeito que começa, inclusive começando a respeitar a mim mesmo, né? Que começa exatamente. Sem dúvida, importantíssimo. Né? E assim, a gente olha para a nossa própria evolução, né? Onde diante da eternidade é pouquíssimo tempo, até algum tempo atrás se pensava que primeiro o nosso planeta seria o centro do sistema solar, né? É verdade, como depois o Sol, depois se descobriu-se a galáxia com bilhões de estrelas, né? Inclusive cerca de exatamente, cerca de 200 bilhões já foram fotografadas pelo Hubble. Agora já se descobriu um sistema bem semelhante ao nosso, né? E aí a gente, quando começa a perceber a nossa própria história, a história do universo, a qual a ciência tem corroborado agora com o avanço da quântica, da física quântica, né? E vem para trazer inúmeras confirmações que a doutrina espírita já trouxe há um certo tempo, né? Corroborando para que a gente amplie a proposição da vida, né? Diante de tanta amplitude, de tanto equilíbrio, de tanta harmonia no universo, há um propósito muito grandioso para cada individualidade que somos nós, né? É muito importante que a gente entenda o propósito de cada coisa que a gente se propõe a fazer. E aí a gente percebe que não há nada no universo
inútil. Sem propósito. Com certeza. Sem propósito. Então, se não há nada inútil, até os seres brutos, como os minerais, As micros, insetos, tudo tem um sentido. Que dirá nós, ser humano, com individualidades. Pensante. Exatamente. Com seus trejeitos, seu jeito de ser, seu propósito de vida, com sua evolução que vem a se mostrar diante de uns para com os outros. E a gente vê que no decorrer de nossa existência, as relações pessoais têm se melhorado, né? Tem se evoluído em todos os setores, ramo de tecnologia, ciência, medicina, enfim, tudo com o propósito de que se avance, de que se traga uma humanidade melhorada, de convivência, de bem comum para todos, né? Então, e tudo que nós vemos e muitas vezes entendemos como dores e sofrimentos, quando a gente vai ver o propósito lá na frente, teve um fim benéfico, quando a gente soube compreender, né? E de qualquer sorte, né? Tudo vai trazendo mais na frente consequências de aprendizado. Então a gente vê que o aprendizado não para de acontecer, né? Não para de acontecer. O propósito seria exatamente o aprendizado? Exatamente, no sentido, a meu ver, o aprendizado no sentido de ser incessante mesmo, agora de se caminhar para frente. Plínio, assim, e também a nossa necessidade de evolução, nós buscamos sempre uma referência, na verdade o ser humano hoje está buscando uma referência, né, para se firmar. Exatamente. Né? Então isso é necessário nos tempos de hoje, tantos problemas. Exatamente, e quando a gente não tem essa referência, esse propósito, a gente já se perde em si mesmo, porque começa a se apresentar já as instabilidades emocionais. E aí a criatura humana já começa a se perder em si mesmo, começa a perder aquele foco. E aí tergiversa do caminho, do propósito para si mesmo. Começa a viver dessa forma mecânica, né, como estávamos comentando aqui, né, sem agir comparavelmente, exatamente, né, só buscando a satisfação dos prazeres efêmeros, né? Essa colocação sua, Plínio, para dizer assim, quando nós trabalhamos com formação de equipe para novos processos, para novos trabalhos, primeiro a gente trabalha sempre um lado filosófico de tudo, porque é impossível que alguém consiga dar o seu melhor e se envolver com um propósito quando ele não entende aonde se quer chegar. Então, se você propõe um trabalho, um objetivo novo, e as pessoas não entendem qual é esse objetivo, elas são incapazes de colaborar da melhor maneira para esse propósito. Se a gente pega a vida como um grande projeto, é a mesma coisa. Alguém que nasce e não sabe qual é o objetivo, qual o sentido de viver, ela dificilmente vai dar o melhor aproveitamento a esta oportunidade, né? Então é muito importante que a gente tenha essa condição de filosofar mesmo, de parar e refletir sobre essas questões que são fundamentais. Por que eu encarnei? Ou melhor, por que eu reencarnei? Por que eu ganhei? E aí é uma coisa muito importante, que é uma relação com o tempo. Por que eu ganhei uma quantidade de tempo para eu estar aqui? O que eu faço com esse tempo? O que eu preciso fazer com esse tempo? Para botar uma coisa bem no sentido prático. E mais simples, né? Mais simples, isso. Então eu queria que vocês colocassem agora a partir desta visão. O que eu vou fazer com o tempo que eu ganhei? Que biologicamente somos iguais. E cada um tem seu tempo necessário para colocar a termo aquilo que ele se propõe a Mas fazer. todos têm uma quantidade de tempo, embora não seja igual na nossa métrica. Né? Exatamente. Psicólogo, os entendidos do assunto, bem estudiosos. Os curiosos. Os curiosos são os que sabem, né? Que estudam e mexem. Hoje eu vinha de Euclides da Cunha e veja que sentido a vida. Deus coloca no caminho da gente pessoas para fazer com que a gente aprenda com elas e passe alguma coisa. Dei carona a duas alunas que vinham de Euclides, que moram em Tucano. Jô e a outra menina. E aí, não sei porquê, me deu vontade de perguntar para ela por que ela estava triste.
Ela falou, não, você tem pai e mãe? Ela falou, pai, mãe eu tenho, pai não. Aí eu falei, pai eu nunca tive. Eu digo, teve, porque assim, aí o assunto. E veja só, o propósito da vida, Deus coloca ela diante de mim para que eu pudesse incitar aquele momento ali e fazer com que ela despertasse. E aí, quando eu fiz a pergunta para ela, veja o que é o sentido da vida da gente, o que Jutaí falou. Deus utiliza da gente para ajudar os homens e aprender com eles, é permuta. A gente é uma permuta, um ajudando ao outro. E é esse o grande dever da vida. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? E naquele momento, falando aqui, eu lembrei do assunto. Quando eu disse para ela isso, ela disse, você tem, porque você não poderia vir sem um pai, você teve um pai. Não, mas ele nunca teve. Minha querida, perdoe. Se você não perdoa, foi por isso que a gente falou do tema. Então, e aí ela começa a chorar. Digo, chore que faz bem a alma. Quando a gente não consegue perdoar, a vida não tem sentido. Faça isso. Dê a ele a oportunidade que ele precisa. Se aproxime e consiga tirar isso de dentro de você, que você é uma menina linda. Se prepare para viver, porque enquanto você está aí, você não vai conseguir viver. E aí as lágrimas iam descendo, e à medida que isso... E aí eu entendi por que ela veio para o carro. E eu não sou da carona, eu não gosto, deu bastante medo. Mas naquela hora eu parei por algo interessante. Então naquele momento eu senti, vendo hoje, né? E ela disse, olha, quando eu parei o carro ali na beira do asfalto para ela descer, ela disse, rapaz, eu estou me sentindo tão leve. Me deu vontade de chorar. Estou me sentindo tão leve. Sabe o que é? É que a vida, ela só é bela quando a gente ama, perdoa e esquece. Deus nos coloca diante dos problemas adversos. O que Jutaí disse, o porquê que você está aqui? O grande interesse da gente em nos perguntar para que e por que estamos aqui. Qual a necessidade que Deus me colocou na terra e o tempo que Ele me dá, para que eu devo usar. Naquela palestra, aquele dali, Jesus, o que você falou, né? O livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas. A vida, ela é preciosa quando você começa a entender que as dificuldades, que os problemas, na verdade, foram criados por mim. E ele vem para que eu aprenda com eles e dê sentido à minha vida. Compreender, respeitar os colegas. Esse problema do pai e da mãe, nós temos os problemas porque eles são, na verdade, o ponto X para nosso progresso. Ninguém tem dificuldade para viver sofrendo, é para o aprendizado. Quando você entende por que eu estou aqui, o que Deus me colocou e para que Ele me colocou aqui, a função maior da vida é o entender de que eu só posso crescer, melhorar como ser humano, quando eu entender por que eu estou aqui e que o tempo, eu não sou senhor dele. E eu tenho que utilizar ele da melhor maneira possível, fazer meu melhor. Utilizando como filho, como pai, como companheiro, como colega de trabalho, eu procurar melhorar cada dia, eu entender, eu me colocar no lugar do outro, entender que ninguém é igual a ninguém. Nós somos diversos, somos diferentes. Verdade. O autoconhecimento hoje está em evidência, né, na verdade. Independente das religiões, hoje o ser humano busca muito isso. O autoconhecer-se. É uma necessidade. É justamente uma necessidade, né? E realmente tem muito a ver com isso, com o tema de hoje, Jutaí? Tudo a ver. Tudo a ver, né? Porque... Não, por favor. Os psicólogos somos fera. Eu gosto de ouvi-los. O tema é amplo. Tudo bem. Porque é o seguinte, quando a gente fala em propósito da vida, isso puxa outros questionamentos. Com certeza. Né? O que me atraiu para a doutrina espírita foi exatamente essas respostas. Você entender qual é a sua essência. Você entender que você é de essência espiritual, que você foi um ser criado simples e ignorante, mas que você tem uma destinação. E essa destinação é extremamente nobre, que é ser auxiliar, executor das ordens do divino. Imagine, quando você entende isso, por si só já lhe dá um norte. Por que eu tenho que passar por tantas questões, tantos aprendizados? E aí tem os aprendizados que são trazidos por um processo doloroso e outros que são trazidos num processo muito natural de entendimento
né, quando você faz o caminho correto. Então é muito importante você ter essas noções todas. E a doutrina dos espíritos, voltando à minha própria pessoa, ela me deu essas respostas. E isso me ajudou em absolutamente tudo e todas as relações que eu tenho hoje. Hoje eu olho para trás, Jutaí de 15, 20 anos atrás, eu fico numa felicidade muito grande. Que bom, né, essa evolução. Porque eu né? vejo um cara que tinha um corpo muito mais bonitinho, mais forte, mas que usava todo errado. Tudo era errado. Eu me lembro dos questionamentos que eu tive quando, aos domingos, quando eu acordava, depois do sábado do churrasco. Mas será que a vida é só fazer churrasco? Porque se você entrar na onda que estão querendo botar você aí com essas propagandas o tempo todo de fazer crer do que é realmente a sexta-feira. O sucesso, gente, parece ser só curtir a vida. Quer dizer, para você ser um homem de sucesso, você tem que explorar os outros para ali trabalhar por você, para você poder curtir. Olha como isso é distorcido e incorreto. Isso não pode levar ninguém a lugar algum, a não ser um grande vazio existencial. Exatamente. Daí vem as depressões. Daí a importância, por isso também eu bato muito nessa tecla quando eu converso. Eu acho até que as pessoas me acham um pouco chato nesse ponto. Não é chato, porque é muito importante a pessoa entender qual é o propósito do que ele faz em qualquer situação. Ele precisa entender o propósito. Exatamente. E se ele não entende o principal, que é o propósito da vida dele, é muito difícil. Não é chato não, Jutaí, sabe por que é o seguinte? Porque por experiência própria, você sabe o que está dizendo. Porque você viveu, então você era Jutaí, hoje você é junte aí. Junte aí. E um detalhe importante que nós temos que observar. Na prática. No propósito da vida, nós não estamos só. Nunca, jamais, em momento nenhum da vida. Porque, primeiro, é uma estruturação emocional que você carrega ao seu lado aqueles que vão te ajudar na caminhada. A começar da companheira. Que é muito importante. Seja namorado. Que é precioso você ter esse amparo, né? Você tem um companheiro de trabalho, você tem um companheiro no dia a dia, temos aqui, nós somos Você tem seus pais que lhe conduzem até isso. O primeiro, né, de todos. Então nós temos assim um amparo perfeito, nós temos assim uma equipe. Olha, Deus quando coloca o time em campo, ele sabe quem está colocando. Ainda coloca os anjos guardiões para depois de tudo isso ele dar o suporte. Né? Ele coloca o lateral direito, ele coloca o meio de campo, ele coloca tudo. Ele nos dá na cara do gol, só faça, meu filho. Ele propósito da vida. Então, basta que a gente, naquele momento, observe, eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho um propósito e uma proposta. E essa proposta vem do alto. Então, o propósito nosso é o quê? Nos tornar pessoas melhores. E ao se tornar uma pessoa melhor, você carrega no seu bojo todo mundo. Então a sua opinião, você arrasta. A sua opinião, o seu ponto de vista, a maneira que você se comporta, a maneira que você fala, a maneira que você pensa, a maneira que você diz, a maneira que você é. Então você leva as pessoas no seu caminho. Com certeza. Aí voltamos à questão do churrasco do Jutaí. Era só churrasco. Fez parte, como ele, outros, nós. Então, naquele momento era o objetivo, a proposta dele. Era. Mas depois ele vê o norte, ele acorda, o que é o grande problema. Mas o maior vazio do outro dia era grande. É grande, é muito grande. Porque você não conseguia enxergar propósito nessas questões. Geralmente melancólico, né? Geralmente e não tem lógica, quando você para analisar a vida, ela é muito mais valiosa. Não é se abster de certas coisas. Paulo diz, olha o apóstolo Paulo, né? Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Olha só que lógica, que sentido. Perfeito. Quando você perde noite, passa noites e dias. Certa feita, eu ia para Guijingue trabalhar pela madrugada, ia terminando uma festa de algodões, São Sebastião. 4h30 da madrugada, 5 horas, chovia. E eu vou passando com o carro. E era uma multidão de gente, mulheres com a sandália na mão, chovendo. Parecia mais aquele filme de terror. Que as mulheres, aquele pessoal tinha saído do cemitério. E quando botei o farol, a maquiagem passando, descendo nos olhos, eu digo, meu Deus, será que é Jesus? Então, gente, a gente perder tempo. André Luiz, esse espírito fantástico, ele diz assim, tempo é tesouro divino em nossas mãos. Contudo, o mestre deseja saber como você se utiliza dele. Quando eu pego esse tempo e eu coloco para as coisas, como o Jutaí disse, né? Para quê? O que sentido eu tenho na minha vida? A gente é somente trabalhar para comer, dormir, procriar, passear, e aí outra frase, curtir
E aí eu lembro a frase de Zé Grosso: curtir quer dizer encurtar. Quem curte a vida, encurta a vida. É verdade. Eu quero só fazer abrir um parênteses rapidinho. Mandou um abraço aqui para Silvio Barreto de Oliveira. Grande abraço. Ele está pra com ele. direto de Alagoinhas. Aqui Eita, legal, grande um abraço, abraço, Alagoinhas. Cláudio Nomatos, Dandara, como sempre. É minha querida Dandara, um cheiro, Dandara. Grande abraço a todos daí, vocês. Orlando. Então, o pessoal Orlando, abraço pra grande todos eles. abraço. Almir, Adriana, Felipe, Canadá, legal. Chico estava falando agora em tempo, Ademário. e eu estava estudando um texto, até para o trabalho nosso aí que vem à frente. Não posso nem adiantar muito, não perde a graça. Não perde. Mas a questão do tempo ela é muito interessante, porque se você pega o próprio tempo como medida de acerto, você vai perceber que aquilo que realmente é útil para o espírito, o tempo, ao invés de dilapidar ou acabar, ele amplia. Amplia, né, Zé? Então, conhecimento, com o tempo você amplia, né? O amor, com o tempo amplia. você amplia. Então, tudo que é realmente conquista espiritual, o tempo lhe ajuda a ampliar. O oposto do outro. Se você quiser saber se o seu investimento está adequadamente montado para o espírito, é só você ver se com o tempo isso se deprecia, se acaba ou se amplia. Analise. Então né? é muito simples isso. Então, por exemplo, se o seu grande investimento é, digamos, carro com o tempo ele tende a se depreciar ou valorizar. Ao contrário, valorizar nunca. Imóveis. Valoriza. Né? Corpo, o próprio corpo. Cada dia Com ele o se tempo deprecia. São células. É um bom comparativo. O tempo é uma métrica fantástica Senhor para de você tudo. saber se você está no caminho mais adequado de desenvolvimento espiritual ou não. Né? Então, olha como as coisas são. Eu Mas, lembrei de uma frase, eu acredito que foi até do Oswaldo, ele falou assim: rapaz, um comparativo, né? Se você quiser saber uma referência, se você está fazendo a coisa certa ou errada, uma referência, você lembra assim, ao fazer, você lembra, se minha mãe estivesse vendo isso aqui, eu faria? Eu faria. Uma referência muito interessante, que é a família, a mãe, que é essa divindade, né? Eu usei essa mesma frase ontem no estudo lá, Você do bem e do mal. fazer? Joana diz assim, olha o que é que Joana diz: quando você for comprar algo, você pare, reflita. Eu estou precisando? Isso vai me fazer falta? Isso daqui vai me trazer felicidade? Ou preocupação? Então você vai analisar. Joana fala isso. Quanto mais bem material Quanto você tem, mais preocupação. Isso, Chico diz que o excesso é o que nos traz mal. Chico Xavier. Tudo que tem em excesso é o que nos traz mal. E o budismo nos fala que a necessidade é a origem do sofrimento. Então, ser rico é ter pouca necessidade. Esse é rico. E à medida que você vai ampliando o seu conhecimento espiritual, o seu propósito de vida, você vai aproveitando melhor o tempo, né? Com certeza. Você retorna para o tempo. Dele. E aí a gente começa a refletir cada vez mais de forma melhorada. A gente percebe que o tempo de cada um é pessoal, intransferível, diferenciado no sentido de prático. No sentido prático. E aí você começa a pensar, puxa vida, já como a gente estava falando a respeito da desvalorização, né, dos bens materiais, que são tão passageiros, aí a gente para pensar, quando chega o momento de vencer a morte, né, a gente percebe que não levou nada. E o tempo que gasta com outra coisa, né? Então, assim, a gente começa a meditar naqueles nossos entes queridos, amados, que já partiram para a pátria espiritual. E aí começa a meditar nos valores que ficaram, nos valores que ganhamos de aprendizado, aqueles que sempre torceram por nós, que nos deixaram um exemplo de educação moral, um exemplo e um estímulo para que a educação intelectual acontecesse também, não é? Então, assim, a gente vê que realmente a gente tem que procurar o ser melhor, não o ter mais, o ter melhor, né? Então, assim, ser melhor. Começa a dar uma fundamentação, e isso me atraiu bastante para a doutrina espírita. Eu pensava muito desde tenridade qual seria o propósito, e vinham aqueles dramas existenciais, aqueles vazios. Porque se Deus é amor, por que tantas pessoas
passando fome, passando miséria. Por que tanta guerra em regiões ricas de belezas naturais, de frutificação, com terra fértil? Por quê? Né? E aí a doutrina espírita me trouxe respostas bastante fundamentadas, lógicas, racionais e confortadoras, consoladoras, né? Me mostrando aí realmente que Deus é bom, que é misericordioso, que tudo tem um propósito e que as razões do que vivenciamos em dor e sofrimento é porque não colocamos o amor no propósito. E aí Deus nos dá o Mestre Jesus como o nosso sol. E a nossa referência. Exatamente. Referência maior, né? E aí vem a doutrina consoladora, cristianismo redivivo, fundamentada no Evangelho de Jesus, né? Ampliando as interpretações mediante os espíritos iluminados que estão à frente de nós em evolução espiritual, mas que se colocam de igual para igual, muitas vezes a humildade muito maior, não é? Para nos ensinar e nos ampliar de uma forma tão confortadora. Então nos dá uma razão, né? E nos mostra, o próprio mestre disse que meu reino ainda não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, puxa vida, Deus é tão amor, né? E nós, com tantos instrumentos aqui, sendo usufrutuários, queremos ainda ser proprietários do que não é do que não nos pertence. Não é e não será, né? Que não cabe propriedade. Então, Exato. não, é E aí a gente quando começa a refletir, reflexionar de forma realmente do que nos agrega como conquista, aí a gente começa a bater firme no propósito da vida e começa a querer aproveitar melhor o tempo, principalmente com aqueles que estão mais próximos de nós, porque a gente começa a pensar, puxa vida, eu tenho tanto contato ali com meu pai e minha mãe, com meus irmãos todos os dias, e hoje eu não disse eu te amo. Amanhã de repente pode ser um abraço. já a oportunidade, Já né? foi, né? verdade, Passou. verdade. Né? Mas Chico tá com o dedinho aqui. Veja só, e a gente esquece Fala demais. que esse propósito que Jutaí falou hoje, que trouxe esse tema, Jesus tinha dito isso de forma bem sutil e diferente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão dadas por acréscimo. Só que é a inversão. Nós buscamos o reino da satisfação, do prazer. Então, aí as dores, as tristezas, tudo, a melancolia bate à nossa porta, porque colocamos como fonte de felicidade o ter a casa melhor. Não que a doutrina espírita não fala da miséria. Sem dúvida. Não prega tristeza nem dor de você ter tudo que tem e viver na miséria. Não. Mas não priorizar isso. A vida, priorizar realmente o ser melhor como ser humano. Poucas vezes a gente dentro da nossa casa, eu não gosto de meu primo, não gosto de minha mãe, não gosto do meu irmão. Por quê? E qual sentido que tem essa vida se eu dentro com os meus próximos eu não amo, não respeito? Que sentido tem essa vida? Quando você precisa fazer uma inversão muito simples, né? Será que gostam de mim? Essa pergunta. Porque é muito importante de vez em quando você fazer essa pergunta. Exato. Será que meu primo, meu pai, minha mãe estão gostando de mim? Será que o meu agir, o meu pensar, minha conduta, será Em paralelo a isso, daí a gente também tem que se questionar. Como está a minha conduta, né, na vida? Exatamente. Nós estamos buscando. Como é que eu estou me comportando? Quem sou eu e o que sou eu, o que faço eu? Me lembra de São Manuel. A história de São Manuel, um cidadão cristão, não vou usar nome de religião nenhuma. Ele era dentro da igreja dele, sem rótulo. Ele era prestativo, humano, dedicado, não perdia um culto. A Ave Maria, uma criatura doce na rua com todas as criaturas. Não perdia um culto. Todos os dias, trabalhador assíduo da casa. E aí, depois de longos anos, seu Manuel desencarna. Mas antes disso, ele em casa, quando ele chegava do lado da igreja dele, que entrava em casa, ele olhava se tudo estava limpo, reclamava da comida, reclamava de tudo. Ele era péssimo dentro da casa dele. Tirano. Um tirano doméstico. E aí, quando ele chega um dia, desencarna, né? E a mulher vai passando na rua com os filhos, com as duas filhas. Com Dona Maria, seu Manuel morreu. O seu Manuel era uma criatura doce. Com certeza, seu Manuel foi para o céu. Ela disse, e nós saímos do inferno.
Meu Deus. Nós estamos falando aqui sobre Voltando ao propósito. o propósito da vida. Esse propósito. Eu estou aqui a pensar. A proposta da vida, o propósito da vida. O grande problema é quando você chega a determinado momento da sua trajetória, você vai se questionar, né? Porque vai ficar o vazio. Aí vai imaginar, puxa vida. Ele apontou para mim quando falou vazio. Não, você falou em vazio. Lembrou dos meus 36. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu malbaratei? Poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Poderia ter aproveitado em sentido melhor, né? Obviamente a gente não está querendo aqui condenar ninguém que De jeito nenhum, não é a proposta. É livre-arbítrio, cada um vai Com fazer certeza, o que quer. é responsável. Mas vai chegar essa análise. Nós dado momento- vamos ter que chegar nesse ponto. E vai ter que chegar. Uma hora chega. E aí- Chega nessa encarnação ou na próxima encarnação. E aí eu vou dizer para você que aí o trabalho mediúnico é importantíssimo para que a gente também aproveite esses aprendizados. Muita gente que trabalha nas mediúnicas não entende que o grande beneficiário, É ele mesmo. o grande Com certeza, aprendiz do aí. processo é quem Com trabalha na mediúnica. Acha que disse vai direto servir e atender o irmão, quando na realidade é o grande servido, certeza. é o trabalhador da mediúnica. Basta E essa é a experiência mais repetida Com certeza. num atendimento fraterno da mediúnica. Os Quanto nossos irmãos que desencarnam, quase que invariavelmente, têm este arrependimento, essa sensação de tempo perdido na última encarnação que teve. E sofre muito. E isso é muito importante. E é por Relatos isso também que eu gosto importantíssimo, muito né? de tocar nesse ponto de propósito da vida. Porque é para prevenir a todos nós com relação a essas dores que vêm depois. Com certeza. Porque não existe coisa mais dolorosa do que este arrependimento pelo Que é uma tempo perdido. consciência, gente. né? A consciência cobra muito a sim, gente depois. É Isso verdade. é muito importante. E tem uma obra muito interessante para indicar que os queridos irmãos no SEJA estão a estudar, que é Os Mensageiros, de André Luiz, né? E dentre inúmeros casos, né, tem o caso do desencarne de Arcelino, que ele traz, por caridade, o relato mostrando, né, eu não vou contar aqui para conte, que as não. pessoas, E o tempo é né, curto. mas mostrando teve o conteúdo. mostrando da importância Deixa o pessoal e é curioso. muito grave. É muito grave no sentido de que aproveitemos para fazer o bem. Sim. E assim, Os Mensageiros é interessante porque ele trata de histórias de médiums. Exatamente. Inclusive o caso inclusive o caso de Arcelino, já desde tenra idade ele, né, Isso. começou a Fazer as coisas. exatamente. E é muito importante essa análise. E ninguém vai pro inferno, é outra coisa a dizer, Um né? detalhe, esse arrependimento vai acontecer, obviamente, seja Com certeza. aqui ou ali, e vão ter que retornar Para refazer. reestruturar todo o processo que se propôs. Reeducar-se. Ninguém vem para pagar, né? Ninguém vem para reeducar. Exatamente. Propôs, não fez e vai ter que, Vai ter que fazer. vai ter que Não fazer. sabe quando, como e Eu vou de que dizer forma? como é que é isso para vocês. Vocês lembram quando vocês não tinham um celular bom e tiveram de pegar emprestado esse celular e esse celular você quebrou? E era caro, né? Você vai ter que reparar onde você ter de novo. Quer dizer, as condições serão um pouquinho mais apertadas para você poder fazer. Um abraço aqui a Damião, ele tava falando pelo Grande Damião. Facebook, Abraço, né? Hoje Eu estava lá, comigo né? esse cabra de peia. Elaine Nós também, estávamos- um grande abraço. Eu vou abrir um Elaine. parênteses aqui rapidinho, mais um, né? Para falar sobre Sim, as palestras, sim. pessoal. Antes uma vinheta rapidinho. União Espírita de Ribeira do Pombal. Palestras da semana. Hoje, o grande amigo, irmão, Oswaldo. hoje, esse mesmo, né? Oswaldo Moraes. Oswaldo Moraes. Isso. Amanhã, quem tá com O tema Homem de Bem, Homem né? de bem. Hoje, Exatamente. Oswaldo. E amanhã Meire com a série psicológica de Joana de Ângeles lá no sábado. E o domingo? Amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Hoje é Oswaldo Moraes com o Homem de Bem lá no Joana, a partir das 20 horas, todos convidados. Amanhã, a querida Meire com a série psicológica da querida Joana de Ângeles. E quarta-feira, o querido Roberto Bezerra com o tema Sede Perfeito, lá no Lar Espírita Bezerra de Menezes, a partir das 19h30. Ou seja, a semana está cheia de opções aí Muito boas. para reflexão. Só um detalhe para Refletir.
quando eu disse que nós não estamos só nesse processo... Ô Renê, antes de você voltar para isso, eu queria aproveitar para fazer um convite aos nossos irmãos da UERP, da União Espírita de Ribeiro do Pombal. Amanhã nós temos um seminário, mas na verdade é um seminário, é um workshop mais do que um seminário. Porque nós vamos trabalhar no processo de avaliação dos 2 primeiros anos da União Espírita e vamos definir futuro para a União também. Então estão todos convidados. Ah, Jutaí, eu não tenho colaborado, eu não pago mensalidade. Ninguém paga. A UERP é uma entidade que ainda não nasceu juridicamente, então não tem esse negócio de contribuição não. O fins lucrativos. Todos que se acharem membros da União Espírita são convidados e podem colaborar. Estejam todos convidados. Então, a partir das 9 horas no Irmão Salustiano. Ok. Ninguém está só no processo. Bom, você se fato. É fato. Há uma proposta da espiritualidade para a vida em comum. Sim. Né? É uma construção coletiva. Exatamente. Aí de repente eu venho nessa encarnação com o propósito de nós 5 aqui nos encontrar. 7 com o meu garoto ali. Resolver um trabalho. Mas é 6 com ele, tem 7. Ah, os desencarnados. 7, 6. Bom, o nosso diretor. Diretor do trabalho. Nesse processo, eu vou malbaratar a minha condição de participante e vou ficar para trás. Vocês vão seguir. E eu fico. Porque eu não quis. Então, no meu propósito de vida, né, que está incluído... Acorde, Renê. Né? Então, ficarei para trás. Vocês vão... Não vai ficar não, Renê. Eu vou conversar com você amanhã. Vão dar sequência à vida de vocês. E eu aqui fico. Né? Isso mesmo. Vou me atrasar de alguma forma. Vou responder por isso. Então, além do problema de você não estar comprometido na sua própria evolução, você vai perceber que o outro vai evoluir. E nesse bojo você pode também prejudicar a B ou C. Deixou de fazer por alguém, de ajudar. A sua melhora irá contribuir para a melhora de outros. Então o propósito de vida e a proposta para a vida é coisa séria. Precisamos pensar, repensar e analisar o que é que nós estamos fazendo aqui, por quê. Por que viemos e qual exatamente o nosso objetivo real para que você falou uma frase aí que eu achei interessante e me lembrei de outra que foi dita por Plínio. Você falou, eu vou ter que responder por isso. Não dúvida nenhuma. Eu vou ter que responder por isso. É verdadeiro. Agora não é ninguém que vai lhe cobrar por isso. Consciência. É a sua própria consciência. Vai cobrar. Isso é muito importante porque é exatamente isso que eu achei consolador na doutrina espírita. A doutrina espírita ela não é consoladora porque só lhe acolhe, não. É porque ela também não lhe esconde a realidade. Ela lhe explica o porquê que você sofre. Você coloca em suas mãos a solução para a sua vida. Ela é consoladora porque ele esclarece, não é porque ele liberta realmente. Ele dá subsídio, e ela lhe dá subsídio para isso. Ela lhe empodera para isso. Isso é que eu acho fantástico. Exatamente. Então, esse seu, eu respondo por isso, é a coisa mais verdadeira. Mas não respondo para outrem. Não. Para si própria consciência. Com certeza. Você é senhor de tudo. Nós somos, como diz Joana, né, construtores de nós mesmos. Então, Deus nos deu a oportunidade e nos dá a todo instante. Todavia, Ele nos dá essa consciência de que quando eu faço ou eu deixo de fazer, eu sei que eu estou malbaratando e quem vai sofrer é Francisco. Não é ninguém. Perde esse tempo, né? Ainda temos tempo ainda, João? Eu queria deixar uma questão. 10 minutos. Você vai acrescentar alguma coisa? Não, tá. Eu queria deixar uma questão que logo em seguida vira outra. Dandara, que nunca perde o programa. Tem quantos anos de idade? 7, 8 anos. Se não falha a memória, são 9 anos. 9 anos. Pronto, beleza. Então tá não perfeito. perde um programa. Alô, Dandara, confere 9 anos, Dandara. Liga aí, Dandara, para nós. Tá online. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, o que eu vou falar para vocês agora é uma análise que eu vi numa aula preparada para a evangelização infantil. Sobre o propósito. E para explicar o propósito da vida, a professorinha, ela falava de futebol. Qual é o propósito do time? Ganhar. Fazer gol. Mas para ganhar tem que fazer gol. Fazer gol, exatamente. Para fazer gol. Aí ela fala que se a gente não souber, na hora que começa o jogo, que para ganhar tem que fazer gol, você não vai para lugar nenhum. Fica se batendo. Você fica sem saber o que fazer. Aí depois, para chegar no gol, é preciso saber qual é a função
De cada um. Se o, Como você mostrar não o organiza o esquerda. time de Boa forma referência, tal boa referência. que um colabore com o outro para que o gol aconteça, Que o futebol é isso. a menos que você tenha um Cristiano Ronaldo e outro time não tenha ninguém, você não vai... Tem que mostrar o gol para não fazer gol contra. Porque tem ajuda aí o René, aí o negócio não é. Qual é o gol, né? Não faz certo, veja como é interessante que ela faz essa análise para mostrar que, primeiro, é preciso saber qual é o propósito. Porque senão não tem sentido você estar no campo. Por aí. Né? Se você também não sabe qual é o seu papel no time, dificilmente você vai ajudar o time a ganhar. Ou seja, você não colabora Cada para um o tem sua propósito. função, né? Exatamente. Então, veja como isso é lógico. Na própria vida da gente, se a gente não tiver noção de qual é o propósito, qual é o gol, onde é que está o gol? Qual o Não é? sentido Qual o dá-se, sentido velho? de estar vivo? Né? Se eu não sei o que é para Pra fazer onde o eu gol, vou? né? Onde E eu se irei? eu não sei qual é o meu papel nesse pedaço, neste propósito, como eu vou poder colaborar efetivamente para este propósito e para o próprio interesse particular seu, naquilo que você precisa desenvolver, que você precisa descobrir qual é o seu papel, mas dentro do seu papel A você vida é uma precisa empresa. se esmerar, se melhorar, buscar estar cada dia melhor e mais útil para o coletivo. Exatamente. E é o futebol Então, olha como coletivo, o futebol é interessante. É coletivo. E como é importante também a gente entender que até o esporte A vida é coletiva. colabora na formação dessa consciência, né? É muito, eu achei extremamente interessante essa E é abordagem verdade. feita com o futebol. Porque o futebol, cada um que tem funções, o goleiro é para defender a bola, e o zagueiro, o volante, o meio esquerdo, o meio direita, que tem que estar o de defesa, e tem um meia, que é o meio atacante, que vai colar com o atacante para tocar e saber fazer finalizar. Perfeito. Na vida a mesma coisa, o propósito, como diz Jutaí, cada um de nós precisamos estar juntos, buscando servir já disso, fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Olha Jesus novamente. Com a receita. E outra né? coisa, como você falou aí, sem falar, existem dois propósitos que tem que se alinhar. O primeiro é o coletivo, que é fazer o gol. E o segundo defender. é se esmerar como indivíduo, né, para poder colaborar com esse propósito maior. Exatamente. Tem dois Cada uma propósitos função, completamente defender e ligados, atacar, um né? individual e um coletivo. E o coletivo é fundamental. Porque se Pra- você só pra se equipe, cuidar né, pro todo. do seu, você também não vai... Perfeito. Taticamente você tem que estar muito bem preparado e entender daquilo que você quer fazer. Certo, então. agora dentro desse jogo da Senão vida, você vai prejudicar o time, em vez de ganhar o campeonato, Vai perder. você vai lá para Você vai descer. Quando você aí você- desce, né? Desce. Aí você coloca isso aí numa equipe médica de socorro, de socorrista, É verdade, né? Como é sério. Né? como é sério. É, E quem é o técnico desse jogo? E é interessante. E a função de Jesus que vem à terra. Tem que ter um técnico. Olha, Jesus vem à governador terra. espiritual, Né? né? Jesus vem à terra trazer o que? Essa proposta. Exatamente. Para que a gente tenha sentido para a vida. Nada mais do que isso. O outro já vai dizer lá, então Jesus é nosso Tite. Não digo um Tite, mas como diz o nosso sol, como diz o Plínio aí. Né? Sol, Mas é sério, realmente são temas assim que a gente está falando ludicamente falando, mas é uma coisa assim verdade. que realmente Porque isso vai encaixa. enquadrando, encaixa. Entende perfeitamente, fácil. né? Porque se ele falar em uma linguagem diferente, o futebol não é porque é negócio do futebol. É para entender, é prático. Todo mundo entende o que é as funções E de cada principalmente quando você é torcedor do Vitória, aí dá tudo certinho. Ou do Bahia? um do Bahia. René acabou de demonstrar um certo atraso moral. Caiu na malha de dois, olha. Grande brincadeira. Eu não ia perder a brincadeira. Eu também sou torcedor do Vitória, eu me sabe. Como estamos chegando já. Nós somos torcedores da Bahia, então vamos unificar só a coisa, brincando, né? é pra- Não deveriam legal, nem ser torcedores, para falar a verdade. Porque ser tá torcedor brincando. ainda é um certo, digamos assim, torcer pelo só programa, pra alegrar. mas no nível bom. É para animar o programa, mais do que isso, alinhar, deixar a alegria Estamos no chegando ar. no, Mas conseguimos. no horário, né? Então é assim. Conseguimos o propósito. A gente Levaram brinca, né? Mas assim, que nos atentemos como indivíduos, dando uma importância maior para nossas vidas, né? Quando os vazios existenciais, aquele sentimento de melancolia, de solidão, buscar, querer adentrar no seu íntimo, busque ajuda, busque ajuda na prece, não é? Nós temos, eu gostaria de ressaltar aqui que nós temos nas casas espíritas um atendimento chamado atendimento fraterno, de uma forma ética, respeitosa, muito carinhosa e de coração aberto para ouvir
carinhosamente a todos. Exatamente, a todos, sem distinção de credo, de crença. Todas as 3 casas, né? Todas, exatamente. Todas elas estão aí abertas para isso. Exatamente. Então, assim, busque ajuda, busque um propósito, busque um sentido existencial, né? E fica aqui o meu boa noite e gratidão a cada um dos que participaram, tanto os irmãos aqui, os internautas, os queridos ouvintes, né? Um abraço para cada um e que nós possamos dar um sentido à vida e lembrarmos que somos filhos de Deus, que há um propósito para estarmos aqui, né? E que sempre, todos, sem exceção, estaremos fadados como estamos a sermos felizes. Esse é o objetivo maior, né? Sermos felizes. Ou nessa, ou na próxima, ou nas próximas. Mas, começa aqui. Começa agora. Mas o que nós temos que ter como meta, como base maior, é entender exatamente como o Juta tão bem colocou no início do programa. Por que estamos aqui e fazer essa análise. Qual é o propósito? Por que estamos encarnados no planeta tal, na família tal, né, dentro de uma situação socioeconômica, uma situação relacional, emocional, não importa. É que a gente faça essa análise. E ao fazer essa análise, nós vamos ter condição de entender a nós mesmos, a nos conhecer, os nossos limites, as nossas vontades, os nossos ideais e desejos. E automaticamente, nós, como eu disse, nós vamos trazer para a situação aqueles que estão sob a nossa tutela ou nós que estamos em tutela de alguém. Mas o importante é que temos nesse único caminho em meta. Por que estamos aqui e qual o propósito ideal e real para a própria vida. Paz, saúde, uma boa noite, um bom final de semana. Estaremos aqui novamente sábado para discutirmos assuntos do nosso e do interesse próximo. Eu quero agradecer a todos e mandar um abraço bem especial para uma pessoa que está nos ouvindo. Eu não vou citar nome, ela sabe quem é. E, ao nos perguntar ontem, chorando, ela disse assim: Francisco, me responda, porque ela está passando por isso. E eu disse para ela: valorize o seu tempo, faça suas escolhas. Quando a gente escolhe em andar em determinados ambientes, nós somos responsáveis por isso. Então utilize seu tempo com coisas valiosas. Busque as coisas que lhe dão felicidade, não é prazer. Isso daí que você está fazendo, minha filha, vai lhe levar aonde você está chegando, no fundo do poço. Digo, calma, tranquilidade, dê razão para a sua vida. Busque Jesus em você, não é dos outros só. Exatamente. Procure vivenciar isso da melhor maneira possível. Os convites da vida é fácil. Difícil é você saber e ter força para resistir, e grandiosidade aí. Dê razão para a sua vida. Que Jesus abençoe a todos os ouvintes. E um abraço a Dandara. 9 anos de idade, 8 anos, não perde um programa. Isso é que é a razão para a vida. Quer dizer, logo cedo despertar para a realidade da vida. Muita paz, um abraço a todos. Super Danda. Com certeza. Eu queria deixar uma mensagem para aquele que está se sentindo o pior dos seres humanos hoje. Não esqueça jamais o investimento que o teu pai fez em você até agora. Por pior que nos sintamos, não chegamos aqui sem grande investimento nosso e do nosso pai. Valorize tudo o que você vivenciou até então. Não esqueça do investimento feito por você e pelo seu pai em seu próprio ser. Muito bem. Que Jesus nos abençoe. Pois bem, sempre. É verdade. Então que bom, né? Essa conversa com nossos ouvintes e o pessoal do Facebook. Um grande abraço a todos. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez juntos com o 58º programa. O tema ainda vai ser definido. E com certeza a gente tem que pensar o que nós queremos realmente para as nossas vidas, né? E nos questionarmos se realmente estamos seguindo a forma correta, e onde queremos chegar com isso. E com certeza encontraremos as respostas assim, com as referências, principalmente do Cristo, que é nosso modelo maior, e com certeza as nossas próprias consciências. Então um grande abraço, até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Abraço, até lá. Vai permitir. Vai permitir. Que assim seja.